Por muito tempo eu acreditei que a vida era uma luta constante, que o dinheiro só vinha para quem se sacrificava sem parar, que eu precisava correr, provar, me esforçar mais do que todo mundo. E eu fazia isso. Eu dava tudo de mim. Acordava com medo, dormia exausto. E mesmo assim, parecia que nunca era o bastante. A conta nunca fechava. A paz nunca chegava. O alívio era sempre temporário. Eu lia livros, via vídeos, repetia afirmações. Tentava manifestar, mas no fundo, eu estava vibrando escassez o tempo todo. Tinha algo em mim que não acreditava de verdade. Algo que dizia: para você, vai ser mais difícil. E quanto mais eu lutava, mais distante parecia a abundância que eu tanto buscava. Era como se o universo respondesse: não é assim que funciona. Foi nesse ponto de esgotamento que eu tive uma virada, uma ruptura interna. Eu parei de correr e comecei a observar. Parei de tentar controlar e comecei a sentir. E nesse espaço silencioso, entre a ansiedade e a presença, eu percebi: a abundância não vem quando você corre atrás. Ela vem quando você vira alguém que já sabe receber. Ela vem quando você muda por dentro, mesmo que nada tenha mudado por fora ainda. Esse vídeo não é sobre técnicas mágicas. É sobre verdade. É sobre frequência. É sobre como minha vida financeira começou a mudar no exato momento em que minha identidade mudou. E eu quero te convidar a entrar nesse espaço comigo agora. Sem pressa, sem esforço, apenas com o coração aberto, para sentir tudo o que também pode começar a se reorganizar aí dentro de você. Sempre me disseram que nada vem fácil, que se eu quisesse alguma coisa, eu teria que suar, lutar, correr atrás como se o mundo estivesse prestes a me engolir. E eu acreditei. Passei anos tentando provar que era capaz. Acordava com pressa, dormia com culpa e vivia com a sensação de que ainda não era o bastante. Era como se eu estivesse dentro de uma corrida que não tinha linha de chegada. Quanto mais eu me esforçava, mais distante ficava o que eu buscava. Eu me comparava o tempo todo. Se alguém estava ganhando mais, eu achava que precisava me sacrificar ainda mais. Se alguém dizia que prosperava trabalhando 16 horas por dia, eu tentava fazer igual. E assim, fui criando uma identidade que se orgulhava da dor, que se alimentava da exaustão como se isso validasse minha existência. Mas por dentro havia sempre um vazio, porque por mais que eu corresse, a abundância parecia fugir de mim como fumaça pelas mãos. Comecei a perceber que não era só cansaço, era um tipo de peso emocional que eu carregava no peito, como se estivesse tentando comprar meu valor com suor. Eu tinha medo de parar, medo de respirar, medo de me permitir ser leve, porque achava que isso me tornaria preguiçoso, irresponsável ou até indigno, e essa crença me afundava em um ciclo de escassez invisível. Era como se o universo respondesse à minha energia de guerra com mais batalhas para lutar. A parte mais difícil foi admitir que eu estava preso nesse padrão sem perceber. Eu dizia que queria abundância, mas a minha energia era de urgência, de desespero, de cobrança. Meus pensamentos vibravam medo de perder. Minhas ações nasciam da escassez e minhas emoções só reforçavam a ideia de que tudo era difícil, tudo era luta, tudo exigia sacrifício. Eu atraía exatamente o que eu sentia, e eu me sentia em guerra. Não foi da noite para o dia que tudo virou, mas teve um momento em que algo em mim cansou, não do trabalho em si, mas de viver na frequência do esforço como obrigação, de achar que só sofrendo eu poderia conquistar algo. Foi nesse momento que comecei a observar, e nessa observação silenciosa, eu vi. Não era o mundo que exigia tanto de mim. Era eu mesmo. Era a minha mente programada para correr sem parar, acreditando que sem luta não havia merecimento. E mesmo agora, às vezes essa programação tenta voltar. Me sussurra que descansar é perder tempo, que ser leve é arriscado. Mas hoje, eu reconheço essa voz. E em vez de obedecer, eu respiro. Porque algo dentro de mim entendeu que o verdadeiro caminho não exige sacrifício constante, exige presença. E talvez seja aí que tudo começa a se transformar. Mesmo que a luta ainda pareça tentadora por hábito. Eu costumava dizer que confiava, que acreditava no fluxo da vida, que o universo me guiava, que tudo acontecia por uma razão.
Mas a verdade que eu evitava encarar é que por trás dessas palavras bonitas havia um medo silencioso que vibrava dentro de mim o tempo todo. Um medo que não fazia barulho, mas comandava tudo. Era sutil, mas era ele que decidia por mim. Eu sorria por fora, mas por dentro estava sempre esperando que algo desse errado. Esse medo se manifestava nas pequenas coisas, em como eu hesitava antes de tomar decisões, em como eu tentava controlar cada detalhe, em como eu duvidava de mim mesmo sempre que algo bom acontecia. Era como se a felicidade tivesse prazo de validade, como se eu não fosse capaz de sustentar a alegria por muito tempo. E por mais que eu me esforçasse, esse padrão continuava ali, sabotando, atrasando, drenando a minha energia sem que eu percebesse. Tinha dias em que eu sentia um nó no peito e não sabia explicar por quê. Um aperto leve, mas constante. Era como se meu corpo carregasse um sinal de alerta permanente. E foi só quando eu parei de tentar resolver tudo com a mente que comecei a ouvir o que esse aperto queria me dizer. Ele falava de antigas crenças, de memórias escondidas, de uma identidade que aprendeu a se proteger da vida ao invés de vivê-la. Meu medo era, na verdade, um escudo. Aos poucos fui entendendo que medo não se dissolve com força. Ele se dissolve com presença. E presença exige coragem. A coragem de ficar ali, sentindo. A coragem de não fugir, não mascarar, não tentar controlar. Eu comecei a sentar comigo mesmo em silêncio, a respirar devagar, a perguntar ao meu corpo o que ele precisava. E nessa escuta, comecei a mudar a vibração que sustentava minha realidade. Não com esforço, mas com aceitação. Foi estranho no começo. Eu estava tão acostumado a correr que parar parecia perigoso. Mas quanto mais eu me permitia sentir, mais as camadas iam caindo. E por trás de cada camada de medo, havia uma parte de mim que só queria ser vista. Não julgada, só vista. E quando eu comecei a olhar para essa parte com amor, algo começou a se reorganizar dentro de mim. Eu não precisava mais lutar contra o medo. Eu precisava apenas reconhecer que ele existia. E ainda hoje, ele aparece. Em formas novas, com vozes antigas. Mas agora eu sei o que fazer. Eu não o ignoro. Eu sento com ele. Eu escuto. E aos poucos, eu o deixo ir. Porque o medo não é o inimigo. O inimigo é viver sem perceber que ele está no comando. E quando a gente muda isso, a realidade começa a responder de outro jeito, mesmo que ainda leve tempo para compreender como tudo está se realinhando por dentro. Eu não percebia, mas minha relação com o dinheiro sempre foi marcada por medo e urgência. Era como se eu precisasse dele para me sentir seguro, inteiro, em paz. Mas ao mesmo tempo, o dinheiro parecia fugir de mim, e isso gerava uma tensão constante, como se eu estivesse sempre correndo atrás de algo que nunca chegava de verdade. Eu achava que estava manifestando, mas no fundo, eu estava apenas sobrevivendo. Lembro de olhar para o extrato bancário como se ele fosse uma sentença. Se tinha pouco, o dia já começava pesado. Se caía algo inesperado, era como se eu pudesse respirar por alguns segundos, e logo em seguida já vinha a preocupação. E se acabar? Era como se o dinheiro tivesse poder demais sobre quem eu era. Ele definia meu humor, minha autoestima, minha forma de enxergar o futuro. E isso me mantinha preso a uma frequência de falta, mesmo quando eu tinha o suficiente. Demorou para eu entender que aquela ansiedade não vinha do valor em si, vinha da programação emocional que eu carregava desde pequeno. Cresci ouvindo que dinheiro era difícil, que acabava rápido, que não dava para confiar na vida. E mesmo tentando mudar meus pensamentos conscientemente, eu ainda me movia com base na escassez. Tudo era calculado com medo. Cada escolha vinha contaminada por aquela sensação de não vai dar. Foi só quando parei de tentar controlar tudo que comecei a acessar um espaço diferente dentro de mim. Um lugar onde o dinheiro não era o objetivo, mas a consequência. Consequência de uma vibração mais leve, de uma mente mais aberta, de um coração mais presente. E aos poucos, fui me permitindo criar, sem aquela pressão interna. Fui me permitindo sonhar, sem o peso do como vou pagar por isso. Fui me permitindo confiar. A diferença entre sobreviver e criar está na energia. Quando eu crio, eu me expando.
Quando eu sobrevivo, eu me fecho. E o universo responde exatamente à minha abertura. Foi nesse ponto que tudo começou a mudar. Não porque o dinheiro caiu do céu, mas porque eu deixei de vibrar medo toda vez que pensava em dinheiro. Eu passei a vibrar presença. E nessa presença, o dinheiro passou a vir com mais leveza, porque agora ele não era mais um salvador, era um reflexo. Ainda tenho momentos em que escorrego, em que a mente antiga tenta voltar, mas hoje eu percebo, hoje eu lembro que eu não preciso mais viver correndo, que eu posso escolher criar. E essa escolha, mesmo que pareça pequena, tem mudado tudo aos poucos, como uma nova frequência que vai se enraizando, silenciosa, mas real. Teve um momento em que eu parei, não porque estava tudo bem, mas porque dentro de mim algo gritava, um cansaço diferente, como se a alma estivesse pedindo silêncio. Foi ali que decidi fazer algo que nunca tinha feito de verdade. Observar. Observar o que eu sentia antes de tomar cada decisão, antes de dar cada passo, antes até de pensar em agir. Porque até então, eu vivia no automático. Fazia, corria, respondia, sem saber de onde nascia tudo aquilo. Quando comecei a observar, percebi que grande parte das minhas ações vinham da ansiedade. Eu queria resolver tudo rápido, ter respostas, controlar o que nem tinha acontecido. Era como se eu tivesse medo de parar, medo de ouvir o que realmente estava sentindo. Mas quando parei mesmo, eu ouvi. E o que escutei foi revelador. Era o eco de emoções antigas, de inseguranças guardadas, de histórias que eu nem sabia que ainda me afetavam. Essa observação mudou tudo, porque antes eu achava que precisava consertar o mundo. Mas ali, sentado comigo mesmo, percebi que o que precisava de cura era meu estado interno. Não adiantava mudar os planos, mudar a estratégia, mudar os caminhos. Se dentro de mim a vibração continuava presa na dúvida, no medo, na pressa, eu precisava mudar o campo invisível que antecede qualquer ação, o que eu sentia antes de me mover. Foi então que criei um hábito. Antes de tomar qualquer decisão, eu paro, respiro, pergunto, de onde vem esse impulso? Se é do medo, eu espero. Se é da coerência, eu sigo. Pode parecer simples, mas essa prática tem transformado minha vida, porque ela me coloca no centro, me tira do caos mental, me lembra que não é sobre fazer mais, é sobre fazer com consciência, e essa consciência muda tudo, até o que parece pequeno. Quanto mais eu pratico, mais percebo o quanto antes eu era guiado por ruídos, por pressões invisíveis, por programações antigas. Agora, mesmo que o mundo lá fora continue barulhento, aqui dentro eu escuto melhor. E essa escuta é o começo de tudo, porque é ela que me dá acesso à frequência certa. Não a frequência da urgência, mas a da criação. E é essa vibração que o universo reconhece, responde, expande. Hoje, observar virou parte de mim. Não como uma técnica, mas como um jeito de viver. Eu já não quero mais agir sem presença. Já não quero mais correr por medo, eu quero sentir. Sentir antes de fazer. Sentir antes de decidir. Sentir antes de atrair. Porque é no sentir que mora a verdade. E é essa verdade que tem me guiado, mesmo que às vezes ela venha em silêncio. Mas é sempre ali que tudo faz sentido. Durante muito tempo eu achei que bastava pensar positivo, repetir afirmações, imaginar o que eu queria, e pronto. Eu fazia isso com disciplina. Escrevia, visualizava, dizia para mim mesmo que tudo já era meu. Mas mesmo assim, por dentro, havia um desconforto que eu não conseguia esconder. Era como se algo dentro de mim estivesse em desacordo com tudo aquilo. E esse algo era o que o universo realmente escutava. Foi difícil admitir. Eu estava tentando tanto, fazendo tudo certo, mas a vibração que eu emitia no silêncio, aquele espaço entre um pensamento e outro, era completamente diferente do que eu dizia querer. No fundo eu ainda duvidava, ainda temia, ainda sentia falta. E era isso que vibrava mais alto, porque o universo não responde ao que eu peço com palavras. Ele responde ao que eu sou em essência, no silêncio onde ninguém mais vê. Comecei a observar meus estados internos nos momentos em que eu não estava fazendo nada, quando estava sozinho, quando o celular estava longe,
quando a casa estava em silêncio, e foi aí que eu vi com clareza. Meus pensamentos mais automáticos ainda estavam enraizados em falta. Meu corpo ainda carregava memórias de escassez, e minhas emoções, mesmo que discretas, ainda falavam de medo, insegurança, desconfiança. A partir dali comecei a focar menos em o que eu dizia, e mais em o que eu sentia sem dizer. Passei a trabalhar minha vibração como quem cuida de um jardim, regando com amor, com tempo, com paciência, me permitindo sentir gratidão sem motivo, paz sem justificativa, alegria sem razão, porque eu entendi que quanto mais eu vibrava estados elevados gratuitamente, mais a realidade começava a me acompanhar. Foi estranho no começo. Parecia que eu estava fingindo, mas aos poucos aquilo foi se tornando real. Meu corpo começou a se acostumar com essas frequências novas. Comecei a ter momentos de presença tão profundos que tudo ao meu redor parecia diferente, mesmo que nada tivesse mudado por fora. E aí, sim, a mudança externa veio, não como mágica, mas como resposta. A realidade começou a se reorganizar conforme a vibração que eu sustentava no silêncio. Hoje eu entendo. O silêncio é o verdadeiro campo de criação. Não é o que eu posto. Não é o que eu conto para os outros. É o que vibra quando eu estou só comigo. É ali que mora a semente da nova realidade. E cada vez que eu volto para esse lugar, algo dentro de mim se alinha de novo. Mesmo quando o mundo parece o mesmo, eu já sou outro por dentro. E é isso que começa a transformar tudo sem alarde, mas com verdade. Eu sempre achei que precisava estar em movimento para conquistar alguma coisa, que era preciso correr atrás, fazer acontecer, não parar nunca. Era isso que me ensinaram. E por isso, quando comecei a estudar sobre a mente, sobre energia, sobre manifestação, levei essa mesma lógica para o campo invisível. Passei a correr atrás até da espiritualidade. Corria atrás da paz, da resposta, da vibração certa e do dinheiro, claro. Mas teve uma hora em que o corpo cansou. Não um cansaço físico. Era um cansaço existencial. Como se algo em mim dissesse: chega. Porque quanto mais eu corria, mais distante tudo parecia. Eu sentia que estava sempre um passo atrás da abundância, como se ela fosse um destino que eu nunca alcançava. E quanto mais eu me esforçava, mais eu vibrava a escassez. Foi nesse ponto que eu comecei a questionar: será que não tem outro jeito? Foi então que eu parei. Não de viver, mas de correr, de pressionar, de me cobrar, de tentar controlar cada centímetro do caminho. No começo foi assustador. Eu me sentia improdutivo, inútil, perdido. Mas no fundo, havia um alívio. Um espaço novo se abrindo dentro de mim. E nesse espaço, comecei a sentir algo diferente. Uma confiança que não vinha de certezas externas, mas de um estado interno de presença. Eu apenas era. E foi aí que, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Sem esforço. Oportunidades que eu não corria mais atrás começaram a surgir. Pessoas me encontraram. Caminhos se abriram. Recursos inesperados chegaram. Era como se o universo finalmente tivesse espaço para trabalhar. Como se ele dissesse: agora sim você saiu do meio do caminho. E eu só observava com uma mistura de espanto e gratidão. Não quer dizer que eu parei de agir. Eu apenas mudei a fonte de onde a ação vinha. Agora, ela nasce de inspiração. Não de medo, de alinhamento, não de urgência, de certeza interior, não de desespero. E isso muda tudo, porque o dinheiro sente essa diferença. A vida sente, as pessoas sentem. É como se o campo inteiro respondesse de forma mais fluida, quando eu me torno receptivo em vez de reativo. Hoje, sempre que sinto aquela velha vontade de correr atrás, eu paro, respiro, me pergunto: o que está me movendo agora? Se for medo, eu espero. Se for presença, eu me abro. Porque agora eu sei. O dinheiro não precisa ser perseguido. Ele precisa ser permitido. E essa permissão só acontece quando eu me torno o tipo de pessoa que sabe receber, mesmo antes de ver qualquer coisa mudando por fora. Durante muito tempo, eu esperei que algo acontecesse lá fora para me sentir diferente por dentro. Dizia que acreditava, que confiava, que já era meu. Mas na prática meu sentimento ainda dependia do resultado. Eu esperava o dinheiro cair na conta para relaxar.
Esperava a confirmação externa para me permitir sentir gratidão. E enquanto eu esperava, a vida também esperava. Porque o universo só responde ao que eu vibro, não ao que eu espero. Foi quando eu entendi isso que tudo começou a virar. Eu parei de me perguntar o que mais precisava fazer e comecei a perguntar: quem eu preciso ser? Não só em aparência, mas em estado vibracional. Como pensa alguém que já vive em abundância? Como sente? Como age? Como acorda? Como caminha? E aos poucos fui moldando essa identidade dentro de mim. Não com pressa, mas com presença. Eu comecei a agradecer antes de receber, a cuidar do meu dinheiro como quem cuida de um jardim já florido, a levantar da cama sentindo que já estava suprido, mesmo quando a realidade ainda mostrava contas e escassez. Não era fingimento, era treino. Um treino de coerência vibracional. Eu me tornei essa nova versão no campo invisível antes dela existir no visível. E foi isso que virou a chave. No início, a mente resistia. Queria provas, resultados, confirmações. Mas eu insistia na vibração mesmo sem evidência externa. Comecei a andar com mais leveza, a me olhar com mais valor, a fazer escolhas como quem já sabe que é merecedor. E foi aí que percebi: eu não estava mais esperando que a abundância chegasse. Eu estava sendo a abundância. E essa mudança de identidade alterou tudo ao meu redor. As pessoas começaram a reagir de forma diferente. O dinheiro começou a vir de caminhos inesperados. E eu, que antes precisava ver para crer, agora sentia que o mais importante era crer para ver. Não uma crença forçada, mas uma confiança silenciosa, que nascia do alinhamento entre o que eu dizia e o que eu sentia de verdade. E isso só foi possível porque eu mudei quem eu era por dentro. Hoje, antes de pedir qualquer coisa, eu me pergunto: estou vibrando como quem já tem? Porque agora eu sei que não é sobre repetir frases. É sobre me tornar a frequência que atrai aquilo que desejo. E essa versão de mim, essa nova identidade, já vive no campo. Cabe a mim habitá-la todos os dias. Mesmo que o mundo ainda esteja aprendendo a refletir quem eu realmente sou agora. Se alguém me dissesse, anos atrás, que tudo o que eu buscava lá fora estava esperando uma mudança aqui dentro, eu provavelmente não acreditaria. Eu achava que precisava de sorte, de contatos, de uma oportunidade especial. Mas o que ninguém me disse, e que hoje eu entendo com cada célula do meu corpo, é que a realidade se molda a partir da frequência que eu sustento. Não é o contrário. Não é o mundo que precisa mudar primeiro. Sou eu. Eu já tentei todos os caminhos externos. Já segui fórmulas. Já fiz cursos. Já busquei soluções rápidas. Algumas até funcionaram por um tempo. Mas nada foi tão profundo quanto o momento em que eu parei tudo e olhei para dentro. Quando comecei a escutar meus próprios pensamentos. A entender meus impulsos. A sentir minhas emoções sem fugir. Foi ali que percebi. A verdadeira transformação não começa com o que faço. Começa com o que sou. Essa mudança não foi visível de imediato. Não tinha holofotes. Era silenciosa, quase imperceptível. Mas aos poucos as coisas lá fora começaram a reagir de forma diferente. As pessoas começaram a me tratar com mais respeito. O dinheiro começou a chegar com mais leveza. As portas começaram a se abrir onde antes eu só via muros. E tudo isso foi consequência de um trabalho interno que ninguém via, mas que eu sentia a cada dia. Não foi fácil. Enfrentar a mim mesmo exigiu mais coragem do que qualquer desafio externo. Mas essa jornada de volta para dentro foi o maior investimento da minha vida. Porque uma vez que eu mudo por dentro, o mundo perde o poder de me controlar. Eu deixo de ser vítima, deixo de viver reagindo e passo a criar. Criar a partir da consciência, da presença, da vibração que escolho sustentar todos os dias, mesmo quando tudo lá fora parece igual. Hoje eu caminho com mais leveza. Não porque tudo está resolvido, mas porque eu já não sou mais o mesmo. Minha base mudou. E com ela, tudo à minha volta começou a mudar também. As oportunidades que antes pareciam inalcançáveis, agora vêm até mim. As ideias surgem com clareza. E o dinheiro, ele vem como reflexo da abundância que eu cultivo internamente. Eu sou a prova viva de que o mundo muda quando a gente muda primeiro. E talvez essa seja a grande virada.
Perceber que o poder sempre esteve aqui, não nos outros, não nas circunstâncias, mas em mim. E agora que eu senti isso de verdade, não tem mais como voltar, porque a mudança já começou. E ela continua, a cada pensamento, a cada emoção, a cada escolha silenciosa que faço por dentro, mesmo quando ninguém vê. Se tudo o que você ouviu até aqui mexeu com algo dentro de você, é porque esse algo já está pronto para mudar. Talvez você também tenha passado a vida acreditando que só com esforço se conquista, que o dinheiro é algo escasso, que é preciso correr, sofrer, lutar sem parar. Mas e se tudo começar a se reorganizar quando você parar de brigar com a realidade e começar a se transformar por dentro? Hoje, eu olho para trás e vejo quantas vezes fui meu próprio obstáculo, quantas vezes vibrei medo enquanto pedia abundância, quantas vezes fingi confiança enquanto o corpo gritava insegurança. E tudo bem, porque a mudança não exige perfeição, ela só exige presença e a coragem de observar o que você sente em silêncio, porque é nesse espaço que a mágica começa. Então agora, respira fundo, fecha os olhos por um instante e pergunta com sinceridade: o que eu estou emitindo quando ninguém está olhando? A resposta talvez seja desconfortável, mas ela também pode ser libertadora. Porque quando você muda a vibração, você muda o campo. E quando o campo muda, tudo ao redor começa a responder. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a continuar nessa jornada comigo. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e volta todos os dias. Porque cada vídeo é uma nova frequência que pode transformar sua realidade de dentro para fora.